E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CaraCast. E hoje, Johnny, a gente tá aqui com o cara da melhoria genética de gado. Como é que funciona esse negócio aí, Gustavo? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Edgar, aí pelo convite, né? Um prazer aí estar participando com vocês aí no CaraCast. E a gente entrou nesse ramo, né? Caímos de gaiato, não. Eu tô sabendo aqui que você tem outro segmento, né? Trabalha hoje como psiquiatra aqui em Caratinga. Como funciona o seu negócio aqui? Na verdade, eu nasci em Caratinga e aqui, né? Vivo e criei a minha família, né? Sou casado, tenho 3 filhos. E venho me dedicando aí desde da minha formatura na medicina, né? Na especialidade da psiquiatria. Então, nós estamos aí à frente do CASU, né, como diretor clínico e como coordenador da residência de psiquiatria lá, né? Atendemos também no... O pessoal deve estar olhando aqui, tá, pessoal? A gente começou a falar sobre gado aqui, já voltou aqui para psiquiatria. Mas eu achei interessante a sua história, que é o seguinte, é um contraste muito bacana, que você tá na psiquiatria, né, nesse mundo aqui, e o Gustavo me contatou, né, pra te fazer uns trabalhos aí sobre a fazenda dele, mas eu achei bacana, que é universos completamente diferentes, né? E como que vem esse gosto assim, de fazenda? Você tinha até conversado comigo que você passou sua infância toda lá. Isso, e na verdade, assim, apesar de ser universos diferentes, eu acho que eles se somam, né? As pessoas, às vezes, quando se dedicam muito para determinado trabalho, também precisam, de, ao mesmo tempo, ter oportunidades de lazer. E hoje eu considero a fazenda, o trabalho que eu faço no final de semana na propriedade rural como um hobby, um bem-estar. Uma coisa para espairecer a cabeça. Né? Isso. E aí, isso aconteceu, né? Já poderia talvez ter acontecido mais tempo, mas a gente começa, às vezes, sempre com o trabalho profissional sempre vindo à frente. Isso veio ao longo de alguns anos da minha vida, apesar de eu ter passado parte da minha infância, sim, na zona rural, visitando, né, aos finais de semana, acompanhando meu pai, que veio da zona rural, e ali ele construiu a vida e depois foi estudar, né? Para o pessoal também que não conhece, quem é seu pai aqui em Caratinga hoje? Meu pai é o Antônio Fonseca, professor e reitor aí do Centro Universitário de Caratinga. Uhum. E aí a gente sempre teve esse prazer enorme por, assim, ir para a fazenda final de semana e ali passar a infância, ter aquela infância realmente distantes, né, do que a gente percebe muito hoje, né, uma infância muito voltada para o meio eletrônico, crianças que às vezes têm pouca oportunidade de brincar na rua, e lá a gente teve essa oportunidade. Então, passei minha infância sempre aos finais de semana vivenciando isso, né? E aí agora a gente tem essa oportunidade de voltar e auxiliar assim, no trabalho que meu pai já vinha fazendo. Desde 1969 ele tem essa fazenda onde ele, né, sempre foi muito apaixonado aí pela criação do gado, né? Uhum. E há uns 3 anos para cá a gente assume esse papel aí, né? Também muito apaixonado pelas raças que a gente cria. E estou muito feliz, né, com essa mudança na minha vida aí, que eu acho que conseguiu conciliar um pouco a psiquiatria, o trabalho, com um ramo também, assim, que me traz prazer e que faz também unir a família novamente, né? Porque você comentou isso, né? É um dos pontos chaves aí para você gostar muito disso, é a questão de família, né? Que você consegue sempre unir isso aí fim de semana. Isso. Eu tenho 3 filhos, né? Ainda estão nessa idade, assim, de aproveitarem. Então, quando eles vão para a fazenda e ali eles ficam soltos, assim, a gente percebe a alegria que traz para eles, a mesma que eu sentia, né? Quando meu pai também me proporcionava esses momentos, né? Que bacana. Não, mas vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho melhor aqui como que funciona esse outro universo aqui, né, do campo lá. A sua fazenda, qual que é o nome dela? Chama Fazenda Paradiso. Fazenda Paradiso. E qual que ele é o foco dos trabalhos da Fazenda Paradiso? Sim. Na verdade, até eu explicar um pouco o nome, né? Mas por que Paradiso, né? É um nome italiano que se remete a paraíso, né? Mas eu sempre fui muito cinéfilo também, e a gente foi proprietário aqui enquanto os ramos da videolocadora, né, existia, antes de toda essa mudança do aspecto físico
Netflix e outras oportunidades. E aí a gente, durante anos aí, a gente administrou a Sétima Arte videolocadora. A Sétima Arte. Tinha uma em Santa Bárbara, né? Tinha também. Nossa, joguei muito Counter-Strike lá, cara. Lá. Eu me lembro de você lá, assim, quando Sério? eu visitava. Acho que sim. Acho que quando era... Não, eu fui lá quando era moleque demais. E aí, assim, eu adorava os inúmeros filmes aí, clássicos, antigos, né? Eu era cliente de vocês na sexta-feira. Só alugava sexta e ficava o fim de semana todo. Então, assim, e lá pra gente, na fazenda, é realmente um paraíso, assim, né? Que a gente pode descansar, lavar a alma e viver uma família, assim. Então, é um ambiente muito, né, diferente do que a gente, às vezes, vive na cidade, né? E um dos filmes que me trazia muito isso é um filme que chama Cinema Paradiso, né? E tem uma trilha sonora fantástica do Ennio Morricone. Não sei o Ennio Morricone é o que fez a trilha sonora de $3 a mais, o também, Feio, o Belo e o... esqueci o nome, é do Clint Eastwood lá. Isso. E aí, assim, é um filme que marcou, assim, meus irmãos, e aí a gente associou isso à Fazenda, né? E aí lá a gente, de alguns anos para cá, a gente mudou todo o foco, assim. Teve uma época que a gente criava manga larga, né? E aí também por gosto, por prazer, mas há 3 anos a gente assumiu a frente aí da criação da raça Gir Leiteiro e Girolando, né? Tá. E vamos só para alguns detalhes aqui. O que seria essas raças? Porque o pessoal que provavelmente está assistindo a gente, que o nosso público é totalmente leigo nesse assunto, né? É um assunto que eu acho interessante demais. Sim. Até por criar sua pauta aqui agora para a gente estar montando esse podcast, eu vi um universo completamente diferente que eu não conhecia. Às vezes eu fico vendo só aquele copinho de leite ali, mas por trás tem um mercado completamente complexo. Sim. Bacana. Como que é ali essa raça? Como que dá para explicar para a gente aí? Sim. Então, nós começamos com a criação do Gir Leiteiro, né? O Gir Leiteiro é uma raça... Gir Leiteiro. É uma raça bovina, né? Zebuína, então ela veio da Índia, por volta aí de 1911, né? Foram animais aí que viajaram aí 40, 50 dias para chegar ao Brasil. Então, você já imagina o quanto que esses animais são, assim, rústicos, resistentes, né, capazes de suportar, assim, porque já vieram desse clima extremamente árido da Índia, né? E aí vieram justamente para o Brasil com esse objetivo de buscar, assim, uma miscigenação, uma mudança um pouco do gado que aqui existia, né? A gente não tinha até antes, assim, gado propício para a produção leiteira. O gado que tinha aqui, ele era de origem ibérica ou holandesa, né? Isso. E aí, claro, assim, esses animais de raça holandesa, eles não suportam, assim, nosso clima e as nossas pastagens. Em Minas Gerais, claro, né? Essa mansidão de morros aí que nós temos. Então, essa raça, ela veio trazer, assim, um pouco dessa característica racial, genética de um gado extremamente mais rústico, resistente, produtivo do ponto de vista leiteiro, né? E aí começaram-se os cruzamentos, né? E hoje a raça que é mais apta para o nosso clima e para o nosso país é a raça Girolando. E essa raça nada mais é do que um cruzamento entre um animal Gir, PO, puro de origem, de um animal holandês puro de origem, né? Então, transforma isso num animal girolando meio sangue, ou seja, 50% de raça Gir, 50% da raça holandesa. E é o animal hoje mais apto, né, para as nossas condições climáticas, de pastagem, né? Mas, claro, para que se tenha um animal, né, uma vaca girolando, é necessário que exista o Gir Leiteiro, né? Então, hoje se fala muito que o Gir Leiteiro, na verdade, é o tesouro brasileiro aí dentro dessas questões aí da atividade da pecuária leiteira, né? Ela é a raça hoje mais utilizada dentro do Brasil? A raça mais utilizada para a produção leiteira é o Girolando. Mas só existe o Girolando se existe o Gir Leiteiro. Então, o Gir Leiteiro, ele vem como, talvez, assim, a principal raça que foi capaz de mudar toda a história que existia de produção leiteira no Brasil desde então, né? Porque trouxe animais extremamente resistentes, aptos, rústicos,
trouxe a docilidade que não existe na raça holandesa. Então, assim, misturou, né, os diferentes. E aí trouxe para a nossa produção leiteira, que nós chamamos aí do girolando, né? É claro que existem inúmeros cruzamentos entre a raça girolando, e aí, claro, assim, esses cruzamentos vão fazendo o que a gente chama do girolando 3/4, 5/8, mas para se chegar a esse ponto é necessário de que lá atrás tenha na árvore genealógica aí dessa criação, né, a presença do G leiteiro. Tá, e Gustavo, pra galera bem leiga que não conhece esse universo, vamos lá. Essa questão de melhoria genética, como que funciona basicamente isso na prática ali? Por exemplo, sei lá, igual você tá passando aqui alguns detalhes aqui, às vezes uma vaca tem uma resistência a mais, você vai lá e depois vai cruzar ela com uma que dá, por exemplo, mais leite. Então, depois vai ter Como Sim. que... Explica pra gente aí. E é claro, assim, o pequeno produtor, ele vive em constante tentativa de melhoramento genético do gado. Isso ao longo de toda a história aí da produção leiteira brasileira. Né? Isso não acontece só com vacas também, acontece com cachorro, porco, caprinos. Mas aqui é bem voltado para... né? E aí, assim, o que a gente percebe, né? A genética, a evolução, a tecnologia trouxe uma ferramenta a mais para esse pequeno produtor, para ele conseguir, assim, modificar o curral dele, assim, trazer uma maior produtividade com um custo menor, né, por meio da fertilização in vitro. Mas antes, esse melhoramento genético, ele acontecia de outros modos, quer dizer, a pessoa às vezes tinha lá um touro e aí selecionava o melhor touro para cruzamento com seu próprio rebanho, e aí depois surgiu a inseminação, claro, né, isso já há décadas atrás, que permitiu que se utilizassem já touros previamente já mais conhecidos, mas esse melhoramento genético por meio da monta, da inseminação, ele é um atraso muito grande, porque você não consegue selecionar aquele indivíduo melhor, né? E aí, a fertilização in vitro realmente permitiu justamente isso, né? Um ganho de um melhoramento genético para o pequeno produtor, que eu estou dizendo, porque hoje está acessível para qualquer um. Por meio de inúmeros projetos, inclusive projetos governamentais, como acontecem no Sebrae em Minas Gerais, de permitir, às vezes, essa escolha do melhor indivíduo. E aí, como isso acontece? Né? Isso acontece por meio da fertilização in vitro. Então, doadoras de leiteiro, vacas de leiteiro, que já estão aptas e que foram selecionadas por inúmeros critérios de melhoramento genético, são aspiradas, esse oócito ele é levado para um laboratório de fertilização in vitro. Aqui nós temos, né, em Minas Gerais alguns, e lá é feita uma fertilização in vitro com o touro holandês, né, sexado. Ou seja, depois que esse embrião já está ali por volta do 7º dia de vida, ele é transferido para aquela pequena propriedade, né? E ali ele é implantado numa receptora, numa vaca que não necessariamente ela é... A dona do óvulo, né? A dona do óvulo, nem é utilizada, uma barriga de aluguel. Tá. Ou seja, essa pessoa ela tem uma transformação enorme na característica daquele gado em que ela cria, porque você tem um salto muito grande na genética, né? E isso, assim, é uma realidade, assim, para o pequeno produtor, né? Então, assim, hoje a gente só conseguiu ter esse avanço dentro da produção agropecuária brasileira por causa da tecnologia sendo oferecida para todo mundo. Então, isso aí, com certeza, lá na frente vai impactar de forma muito significativa, assim, na melhora da produtividade, né? Porque isso traz um melhoramento genético com um ganho aí de 10, 20 anos, caso fosse ser feito inseminação, né? Cara, o pessoal não para pensar nisso às vezes, mas é graças a esse tipo de trabalho que a nossa sociedade conseguiu se manter do jeito que tá, sabe? Com esse conforto, todo mundo alimentado. Se não fosse isso, não teria tanto leite, tanta carne, tantas plantas, porque não é só nos animais que a gente faz melhoramento genético, também grãos e etc, né? Isso, e a gente sofreu aí, né, no ano passado, a seca. E essa seca, o tanto que ela impactou na nossa inflação,
na nossa escassez de produtos de leite e derivados do leite, principalmente no aumento desse produto, né? Então, olha só, quando a gente fala nesse aspecto aí macroeconômico, nós estamos falando também, assim, que o melhoramento genético, ele vem para ser benefício para o pequeno consumidor, que ali às vezes vai precisar de comprar 1 litro de leite, um iogurte para o filho, né? Porque a produção ela está totalmente relacionada lá atrás à lei da oferta e da procura, né? Então a gente precisa de ter uma oferta, um produto oferecido de qualidade para que realmente isso impacte menos, assim, né? Nessa cadeia aí produtiva, né? O pessoal tem muita gente que critica, né? Muita gente batendo nessa questão de melhoria genética, produtos transgênicos. Então, é muita gente que bate nisso, só que realmente não entende a ponta da cadeia ali. É muita coisa que tem a ser considerada para você dar às vezes sei lá, uma reclamação bem rasa ali, de que a pessoa costuma fazer, né? E você tá até falando, por exemplo, de leite, né? Mas tem a questão até da carne, né? Pegando esse universo aí voltado da agropecuária aí. A gente teve até uma eleição ainda marcada, né? Pela questão da brincadeira da picanha aí, que tava muito cara realmente. E você tá falando de demanda, né? E oferta aí, realmente uma das coisas que aconteceu, né? Nesse mercado agropecuário, e a carne ficou muito cara, e um dos motivos é isso, né? Isso, e esse melhoramento genético ele vai impactar na melhora, na diminuição do preço da carne também, né? Porque você precisa de ter animais mais precoces, né? Que às vezes assim não vão gerar prejuízo, não vão às vezes vão suportar determinadas pastagens, clima e vão trazer aquele resultado que aquele criador precisa, né? Eu não trabalho com a pecuária de corte, mas o caminho que está seguindo também é o mesmo que a gente percebe, né? Esse melhoramento genético trazendo um resultado mais significativo para a economia, né? E se a gente for falar do aspecto aí do Brasil, isso é extremamente preocupante, porque se não houver esse melhoramento genético, o pequeno produtor ele vai desaparecer. Isso já está acontecendo, né? De 2014, nos últimos 10 anos para cá, praticamente, se fecharam 600 mil fazendas com pequenos produtores que produziam leite. 600 mil. O Brasil passou de praticamente 1.800.000 produtores de leite para cerca de 1.300.000, um pouco menos do que isso. E por que isso aconteceu? Justamente aquele pequeno produtor que não teve acesso, não teve conhecimento, não conseguiu seguir com melhoramento genético, aí aquele animal menos produtivo, ele acaba ficando mais custoso para ele, né? E aí ele não consegue seguir no ramo, entendeu? Então, assim, isso impacta aí, claro, assim, numa cadeia de trabalho econômico muito grande também, né? O agronegócio brasileiro emprega praticamente 1/3 das pessoas que trabalham no Brasil. 1/3 dos trabalhadores brasileiros estão dentro do agronegócio. Nossa. Né? Então, você imagina assim, se não houver a tecnologia implementada no campo, né? Que estrago, que tragédia econômicas a gente pode ter aí, né? Sem contar que a maioria do nosso PIB é exportação, né? O agronegócio, né? Sim. Então, a gente percebe assim que... E aí, o que está acontecendo com essa realidade, né? Que nós estamos percebendo dentro dessa realidade da agropecuária, de uma forma geral, né? O pequeno produtor, às vezes, desaparecendo, e aí o Brasil, às vezes, caminhando para essa realidade muito próxima da realidade americana, né? Que as fazendas lá são fazendas enormes. Praticamente, os Estados Unidos têm cerca de 50 mil produtores de leite. E são os maiores produtores do mundo de leite. Produtores, né? O Brasil tem mais de 1 milhão. Né? Aí, olha só, esse esvaziamento do ramo, ele é prejudicial para todo mundo, né? Então, o investimento, que na verdade, hoje existe um programa governamental de melhoramento genético dentro das pequenas propriedades rurais, né? Existe aí a Embrapa, né? Que é uma empresa, né, de pesquisa agropecuária, e aí os seus, né, inúmeros trabalhos assim, permitem e oferecem esse tipo de trabalho para o pequeno produtor, né, de talvez assim ter
a informação que ele precisa e as ferramentas que ele precisa para talvez continuar seguindo o seu negócio. E Gustavo, em relação a quando você fala acessível, você pode chegar a falar sobre valores, por exemplo, um pequeno produtor, né? Por exemplo, sei lá, o que seria um pequeno produtor hoje aqui dentro da nossa região aqui? Então, são produtores aí que vão produzir. O pequeno produtor, normalmente, ele produz 50 litros de leite 50 litros por dia. E esse cara, por exemplo, é acessível para ele como? Em relação a valores, por exemplo? O que seria? Você tem noção? Porque, na verdade, os projetos do Sebrae, aí eu acho que Minas Gerais precisa de caminhar um pouco mais para isso. Espírito Santo está caminhando muito. Existem laboratórios lá que atendem pequenos produtores. E aí, o que acontece? A maior parte desse custo da produção é bancado pelo Sebrae, é bancado pelo Estado, né? E aí o que sobra para o produtor? Às vezes valores ali em torno de 100 a 300, 400 reais por embrião confirmado, né? E aí quando você pensa nisso, você pensa numa modificação assim enorme, né? Eu conheço profissionais de veterinária que atendem hoje os municípios, os estados do Espírito Santo e da Bahia, que eles trazem assim uma realidade que chegou muito pouco aqui ainda. Eu acho que tem muita coisa que caminhar dentro de Minas Gerais. Mas eles dizem que eles visitavam pequenos currais e proprietários rurais assim, na região da Bahia. A Bahia é o maior produtor de leite do Nordeste, mas tem muito pequeno produtor que estava saindo do ramo. E aí esse projeto começou a ser feito, ou com parceria com laticínios, ou com parceria com o Sebrae. E aí o que acontece? Em questão de poucos anos, eles começaram a ver assim, o perfil da vida daquelas pessoas mudarem por meio da implantação assim, do melhoramento genético, os programas de fertilização in vitro dentro daquelas pequenas propriedades. Pessoas assim que às vezes passavam fome, viam animais assim morrerem de desnutrição, trocarem, assim, 20, 30, 40 animais que, às vezes, assim, não eram aptos, por, às vezes, 10, 15 animais melhorados geneticamente pelo processo de FIV, e aí isso invertendo totalmente uma realidade econômica daquela família, sabe? Uma coisa, assim, impressionante. Bacana. Eu sou credenciado no Sebrae, só que o meu negócio é marketing e tal. Mas um dos discursos que a gente faz, geralmente, quando a gente vai pegar um empreendedor lá, né? É que a gente brinca lá, o Sebrae é o pai do empreendedor aqui, ele ajuda muito. E uma das coisas que a gente fala é que tem até inseminação in vitro lá dentro do Sebrae. É uma das coisas que a gente costuma falar. Aí agora eu tô me atentando, é uma brincadeirinha que a gente sempre fez e agora eu tô vendo aqui a realidade, né? Da diferença que isso faz pro produtor. Né? Pro pequeno produtor. Né? E essa realidade, ela é impactante mesmo, porque assim, às vezes aquele pequeno produtor, ele troca... Quando eu digo troco, porque ele pode, às vezes, ele não precisa de ter 3, 4 animais por um mais produtivo. Às vezes o papel de um, ele substitui 3, 4 animais. Aí a gente entra em inúmeros outros impactos, inclusive a questão ambiental. Né? É outra coisa interessante, porque aí você, até em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, né? Ter 50 mil fazendas lá que você comentou, só que a produtividade deles assim, é imensamente maior do que a do Brasil, que tem 1 milhão e... 1.300.000 até 2017 ou 2018. Então, a diferença de produtividade. E olha o impacto ambiental que você causa aí com essa quantidade de fazendas que tem aqui. Porque a gente tem que olhar assim, cadeia inteira, né? É muita coisa que impacta, né? Na questão de gases de efeito estufa. Até isso você consegue melhorar, né? Tem alguns... Consegue, porque o que acontece? Assim, o Brasil, por exemplo, é o terceiro maior produtor de leite, né? Fica atrás da Índia e dos Estados Unidos. Sim. Mas em número de média da produção do gado, o Brasil está em 84º. Então, olha só, a gente é o terceiro maior produtor, mas de média a gente está em 84º. Ou seja, precisa de muitos animais para produzir que o Brasil produz hoje de leite, né? E aí, assim, o que é essa pecuária sustentável, né? O que é isso, assim? É claro que países como os Estados Unidos, eles conseguem fazer isso porque a maior parte daqueles animais, eles estão confinados em grandes compostos, assim, né? E milhares de animais lá dentro do composto. E para se cultivar, para que se mantenha esses animais em composto,
Essas vacas é necessário o quê? É necessário uma produção de pastagens enorme, né? E essa produção de pastagem, ela ajuda na fixação do metano e do gás carbônico. Então, uma coisa compensa a outra. Você tem animais mais produtivos, você precisa de ter toda uma cadeia alimentar por trás para favorecer a alimentação desses animais, e aí aquele metano que é liberado ali por uma vaca, automaticamente ele retorna ao meio ambiente por meio da própria pastagem. Então a pecuária, né, que tem esse compromisso um pouco mais ambiental, ela busca isso, equilibrar a pastagem, né, e todas as formas assim, de alimentação desses animais, dessas vacas, com o equilíbrio ambiental, né? Agora, se a gente tem um número muito grande de animais, como acontece no Brasil, com uma produção muito baixa, você acaba tendo que ter um melhoramento dessas pastagens suficientes para isso, entendeu? E aí é onde vem a questão também do melhoramento genético, equilibrar um pouco essa conta, né? Permitindo que se tenha menos animais, mas que você tenha naturalmente pastagens melhor manejadas. E aqui, é claro, a gente não está falando da questão do desmatamento, porque isso aí é uma outra situação, né? Mas o equilíbrio aí, né, da pecuária leiteira com o meio ambiente é justamente isso, animais mais produtivos com pastagens bem manejadas. Isso, né, já se comprovou cientificamente que é capaz de trazer um equilíbrio ambiental sem aumento de liberação de efeitos aí, de gases aí para, né, a piora do efeito estufa. Querendo ou não, né, tudo que você falou aí é uma coisa que esse final de ano, né, principalmente a questão de política aí, né, que a gente presenciou aí, o pessoal bateu muito nessa tecla, né, desmatamento, né, na agropecuária, e o pessoal bateu muito em relação a isso, e realmente, assim, eu não vi, né, por exemplo, em propostas, né, dos nossos representantes aí, em nenhum momento falando sobre isso, né, sobre melhoramento genético, que seria realmente uma das soluções, né? Sim. Que eu estava até te falando aqui, na última década no mundo, a produção de leite mais que dobrou. Não, quer dizer, aumentou em 50%, né? Aumentou em 50%. E então você falou que no Brasil ela caiu de 2014 até 2017, assim, houve uma queda né, na década passada, e agora, assim, ela está em crescente, mas a gente já teve produções anuais maiores. E assim, a realidade, se não for feito assim, uma mudança nessa questão que envolve políticas públicas, envolve assim, o melhoramento genético, a realidade não vai ser muito boa, não, porque assim, existe a necessidade assim, de fixar o pequeno produtor na zona rural. Existe a necessidade de oferecer, e precisa disso, de oferecer instrumentos para que essa pessoa ela volte ao ramo, né? Porque a gente, perdendo o pequeno produtor, é claro que o impacto é menor, mas ele é um impacto significativo se ele é progressivo ao longo de muitos anos. Então, assim, as políticas públicas aí, né, com essa mudança no governo, ela precisa claramente ser voltada para a agricultura também. E ter esse ponto assim de dizer assim, claro, né, toda essa cadeia da agropecuária ela é extremamente importante, né, para toda a questão econômica brasileira, né? Tá, e aí vem um detalhezinho aqui, um pouco polêmico, né, mas a gente tá vendo até agora com o atual governo, tá um pouquinho assim, pé de guerra, né, com o agro. E quais que são as perspectivas futuras aí desse mercado? Te dá um friozinho na barriga, não sabe o que vai acontecer aí? Ou você já tem uma certa noção? E aí? Eu acho assim que quase ninguém tem essa noção ainda, e isso fez com que muitos produtores que hoje ou sobrevivem da atividade rural, ou utilizam esse como um meio de renda também, ficassem muito receosos quanto a novos investimentos, né? Talvez assim, porque realmente existe uma indefinição, né, de como vai ficar o mercado daqui para frente. Mas assim, claramente o governo atual ele traz um pouco dessa divisão aí entre o agro, né, e outros ramos do negócio,
Mas isso provavelmente não vai persistir, porque é muito evidente, disso, né? O Brasil é muito, muito forte, assim, essa importância do agro para o nosso país, né? O Brasil é um país agrário, né, cara? E, então, assim, a gente não vê muito possibilidade de... Naturalmente, como às vezes acontecem em outras épocas, o mercado às vezes ele esfria, pessoas ficam um pouco inseguras, mas é um ramo que ele é carente, né? Ele precisa de que as pessoas, né, invistam nele, porque o nicho é enorme, né? E o mercado, tanto da pecuária leiteira quanto a pecuária de corte, ela ainda tem muito espaço para crescer dentro do Brasil. E quando você... antes até desse episódio, antes de focar nessa questão de melhoria genética, eu ficava observando, cara, mas é muito grande esse mercado, não vejo como que tem como se crescer mais, não, mas realmente, né, na verdade, às vezes você tem que diminuir ele e aumentar a produtividade, esse seria mais ou menos o caminho, né, igual acontece em outros países. Sim, porque o Brasil ele ainda importa, né, muito leite e derivados lácteos de outros países, inclusive da América do Sul, da Europa. Ou seja, a nossa produção ela não consegue ainda atender a toda a nossa demanda interna, apesar de haver exportação. E, ao mesmo tempo, existe uma demanda pela exportação do leite e os derivados brasileiros muito grande, né? E o Brasil está entrando em inúmeros mercados externos, né? Inclusive com o próprio melhoramento genético, né? E tinha uma certa proteção também quanto nesse sentido. Eu acho que da União Europeia, por causa da França e a Holanda, agora com o acordo que a gente estava tentando fazer, o Mercosul com a Europa, a gente vai ter uma penetração maior, né, no mercado europeu. Sim. E olha que interessante essa questão do GIR, né? O Brasil, por isso que é um dos nossos tesouros. É uma coisa que o GIR veio para o Brasil e aqui ele criou raízes e hoje ele está modificando a pecuária de leite brasileira. Veio da Índia, quer dizer, a Índia ela não conseguiu caminhar no processo da criação do GIR propriamente leiteiro. Então lá ainda existe um GIR muito padrão, um GIR muito mais voltado para a pecuária de corte. Aqui no Brasil, nesses quase um pouco mais aí de 100 anos de criação do GIR, essa raça foi se tornando cada vez mais leiteira, produtiva, e hoje o Brasil ele exporta a genética do próprio GIR para a Índia e para outros países da Europa e da América do Sul. Então, quer dizer, hoje a raça GIR leiteiro ela é considerada uma raça praticamente nacional. O que nós conseguimos atingir aqui, em outros países do mundo conseguiram atingir, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, você comentou uma coisa que acho que antes do podcast, se esse processo realmente não acontecer, pode até faltar leite no Brasil, como que funciona isso? Deixa um pouco... Então, assim, essa falta, essa escassez, ela aconteceu ano passado, né? Nós vimos aí. É lógico que essa cadeia é tão grande que ela depende de inúmeros fatores, entre eles a própria chuva, e as condições, né, econômicas, o custo dos insumos, mas o que a gente percebe é que se não caminhar para esse melhoramento genético, a oferta ela vai ser cada vez menor, né? Nós passamos por momentos aí de queda na produção de leite no Brasil. E se a inflação se manter equilibrada pelos próximos anos, a tendência é de aumentar o consumo. E aí a produção de leite tem que aumentar, caminhando com esse aumento de consumo. O problema é manter a inflação. É um processo, né? Mas assim, quer dizer, e aí é claro que todas essas medidas sociais que são implementadas aí desde os governos anteriores, isso também aumenta o consumo da população. Principalmente para compra de alimentos, né, entre eles os derivados do leite. Então, ainda houve, depois da implantação aí do Bolsa Família, aí veio o Auxílio Brasil, claro que você percebeu no mercado aí, né, lácteo, foi um aumento enorme do consumo de leite, né? E, então, a gente, assim, ou seja, lá na frente, a gente não pode ter o mesmo problema que a gente teve no ano passado, né? 1 litro de leite aí saiu dos seus, né, R$3,50, R$4 aí para valer R$8, R$7, né? R$8, agora que tá voltando, voltou agora para R$5 e pouquinho. Isso. Então, assim, mais do que o dobro, né, do valor. E por que isso aconteceu? Porque faltou o produto no mercado.
Esse aumento teve a ver com o período de seca também que teve? Isso. Foi também após a pandemia e tal, etc? O principal fator foi a seca, né? Porque o que acontece, né? A seca, ela vem, o custo dos insumos subiram muito, né? A guerra na Ucrânia, por exemplo, fez com que alguns pesticidas, agrotóxicos, coisas que são utilizadas, por exemplo, para cultivar determinadas plantações, aumentou muito. Isso veio junto com o custo dos insumos que são utilizados aí também para a produção leiteira, né? Entre eles, assim, a ração e o volumoso, outras coisas que são oferecidos aí para aquelas vacas que são, às vezes, tratadas em regime de piquetes, semi-intensivos ali, o tratamento. E aí, o que aconteceu? Esse custo subiu muito por causa da falta desses produtos no mercado, por causa da seca que fez com que a produção de milho, soja, outras coisas não pudesse ter o mesmo impacto. E aí ficou muito caro tirar leite, né? Para o pequeno produtor e para o grande ficou muito caro. Então, o que foi feito? Assim, né? Esses animais, eles não receberam todo aquele aporte, toda aquela necessidade da alimentação que se precisa para se ter uma produção boa. E aí caiu a produção de leite da maior parte das fazendas brasileiras, né? E aí isso impacta, né? Imagina aí, né? Caiu com certeza a produção de leite de quase, vamos considerar aí 99% das fazendas brasileiras nesse período de seca, né? Aí é o impacto que isso causa, assim, para a oferta do produto, né? Muito grande. Demais. 99% dessa... Basicamente... caiu, assim, porque, né? Houve essa... E aí houve essa fuga de muitas pessoas, né? Assim, não consigo criar, vou parar, vou vender meus animais, vou... e aí essa queda foi significativa. Esse ano, assim, né, o clima está muito generoso com as chuvas, né, assim, então isso talvez venha trazer um impacto um pouco menor, né? Só não está sendo muito generoso com o Rio Grande do Sul, né? Então, lá estão sofrendo. E uma outra tendência que a gente percebe no país é essa, assim, o sul do país, né, de uma forma geral, dentro de pouco tempo aí vai superar Minas Gerais em produção de leite, né? Então, Minas Gerais ainda é o país que mais produz, mas o estado que mais produz, mas o que a gente está percebendo é essa mudança, assim, o sul está cada vez mais crescendo, provavelmente porque estão utilizando, né, de informação, de tecnologia, para conseguir implementar, assim, uma melhoria que às vezes ainda não está conseguindo ser implementada para Minas Gerais, da forma como que deveria, né? Bacana. Então a gente vai ser desbancado no que a gente é mais conhecido ao longo da nossa história, né? Então, é o café com leite, né? Quer dizer, né? São Paulo aí tem a produção cafeeira, Minas Gerais aí, leite, né? Agora a gente trocou. São Paulo tem fábrica, a gente tem café. Vamos lá. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para sua fazenda, para sua realidade aqui. Né? Então, vocês fazem melhoramento genético, mas e aí? Como vocês vendem esses animais? Como que funciona aí? Através de leilão? Como que é o seu processo aí? Eu ainda estou numa fase muito inicial de criação, e aí a gente está nesse processo ainda de selecionar os principais indivíduos, né? Então, melhoramento genético é isso, assim. É você, às vezes, pincelar aquilo que existe dentro do gir leiteiro, por exemplo, que junta as principais características do gir, né? A produção de leite, a rusticidade, a longevidade do animal, a fertilidade desse animal, né? A melhora do intervalo entre partos. Então, assim, eu ainda estou nesse momento de você fazer uma seleção, e aí essa seleção ela precisa ser feita de forma, né, criteriosa, ou seja, buscando nas principais fazendas do Brasil, aqueles indivíduos, né, aqueles animais ali com aquelas características, para dali você criar o seu próprio rebanho, entendeu? E aí essa criação ela acaba gerando lá na frente esses frutos que são justamente a possibilidade de talvez você ofertar esses tipos de animais para o mercado, né? Na verdade, a gente já está atendendo os pequenos produtores lá da nossa região. Tá. Então você já atende alguns pequenos produtores. A gente já atende, então assim, a nossa equipe de veterinários aí
já transfere os embriões, por exemplo, na minha fazenda, e a gente já transfere já em 3, 4 pequenos produtores que já estão ali em volta e que já conhecem o nosso projeto. Ou seja, então a gente já está oferecendo isso para aquele pequeno produtor que vê, né, essa possibilidade aí de se permanecer no ramo através, né, da seleção genética aí do gado, né, leiteiro. Mas você tá falando, eu não sabia que era tão acessível, realmente. Do jeito que você está falando aí, realmente qualquer produtor pequeno já consegue ter acesso a isso, então... Consegue. Existe ainda, assim, um trabalho que a gente faz, que é um trabalho muito de conscientização, né? Porque é quebrar paradigmas mesmo. Aquela pessoa está acostumada ali, viveu a vida inteira na propriedade, às vezes ali, né, cultivando seu feijão, tendo um gadinho ali que está acostumado com aquele tipo de produção. E aí você tem que dar um choque realmente em todo o processo de trabalho ali. Né? Porque basicamente tem que chegar com a Netflix para ele lá, né? Não é fácil, não. Às vezes a gente acaba, ali, né? Como a gente tem esse contato com... Que são, inclusive, né, ao longo desse processo que meu pai esteve ali, né, à frente da fazenda, cuidando de determinadas coisas, são amigos que foram sendo criados ali, e aí a gente tem essa liberdade realmente de mostrar assim, e eles nos visitam e veem e percebem essa diferença que há a partir do momento em que nós optamos aí por seguir esse caminho. E hoje está muito acessível, hoje muitas pessoas já estão assim entendendo que se não conseguirem fazer essa mudança, entrarem na genética, né, o que vai acontecer realmente é a saída desse mercado, né? Sim. E você tinha até conversado comigo aqui, você vai estar recebendo a visita agora, né, dia 1º de fevereiro, de uma consultoria. Isso. O que acontece, assim, dentro do ramo da criação do GI, né? A gente tem associações. Sim. Né? Então, nós somos associados à ABCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, né? E nós participamos do PMGL, que é o Programa Nacional de Melhoramento Genético. Né? Então, esse programa, ele nos oferta um técnico, e esse técnico ele vai à fazenda, no meu caso vai de 2 em 2 meses, ele faz o que nós chamamos de controle leiteiro oficial. Uma coisa bem interessante. Olha só como é que isso está tudo amarrado. Esse técnico, ele vai num dia programado e ele pesa o leite de todos os animais que estão ali em produção. Né? E esse dado, ele é lançado, né, no sistema da ABCZ. Né? E isso permite com que se tenha uma informação de âmbito aí nacional dentro dessa associação daqueles animais que participam desse programa de melhoramento genético e entre as inúmeras características são mais produtivos ou menos produtivos. Né? Então, isso permite com que você possa selecionar aqueles animais que você vai continuar a multiplicação deles. Ou seja, que vale a pena persistir com novas gerações. Né? E uma outra coisa que acontece dentro dessas associações, aí não dentro da ABCZ, mas dentro da ABCGIL, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Gir Leiteiro, que é o teste de progênie e o genoma. É uma coisa extremamente importante e acessível para todo mundo que faz essa criação. O teste de progênie permite que os melhores touros sejam selecionados. Então, esses touros eles são avaliados por meio do próprio genoma, que é uma avaliação aí genômica das suas características, da sua capacidade de transmissibilidade de produção leiteira. E esses touros eles são selecionados e anualmente todos os produtores podem receber, isso via internet, né, um sumário com a ordem de todos os touros que participam do teste de progênie. E aí você pode selecionar aquele que mais, talvez, esteja oportunizando o melhoramento genético
para o rebanho. Mas isso é extremamente interessante. Isso permite ficar muito mais competitivo, então. Isso. Claro que a gente ainda está muito longe dos Estados Unidos, que esse melhoramento eles ainda fazem em bezerros em vida intrauterina, né? Colhem o genoma do bezerro em vida intrauterina para realmente já determinar ali se ele vai ser um futuro touro ou não. Nossa. O que nós fazemos aqui no Brasil é o teste de genoma. Então, é uma coisa bem interessante, assim. É coletado o pelo, né, da cauda do animal ali e esse pelo é encaminhado para a BCGIL, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro, isso de fêmeas também, e aí sai um resultado de genoma, ou seja, uma que nós chamamos aí, né, um resultado que nos permite saber, assim, dentro de um contexto nacional, qual que é a capacidade que aquela fêmea ou aquele macho tem de transmitir a produção leiteira para os seus descendentes. Né? E aí a gente recebe esse resultado. Então, olha só que interessante, a gente consegue ter um resultado de genoma pelo DNA ali com um bezerro jovem, com uma bezerra jovem. Com 6 meses, por exemplo, você pode ter o teste dela. Aí é mais uma ferramenta que te permite entender assim, esse animal, essa bezerra, ela vai ser mais produtiva. É claro que existem inúmeros outros aspectos aí genotípicos e os fenotípicos, né? O ambiente interfere muito, mas é extremamente interessante essas ferramentas que hoje existem para também se trabalhar o melhoramento genético, né? Então, e aí, anualmente também são lançados o sumário de fêmeas dentro da BCGIL. Então, a gente sabe, dentro do banco de animais que participam desse melhoramento genético, né, quais são as melhores fêmeas, e aí dali você pode partir para uma criação de, por exemplo, um rebanho próprio. É muita informação, né? Não é? Muito bacana. E você está até falando em questão de ambiente externo. Isso impacta diretamente até na questão de produção, né? Você está falando aí de questão de espaço, né? Estresse que o animal passa. Isso aí tudo interfere também, né? Interfere. É por isso que essa sustentabilidade que se busca, né? Claro, tanto a sustentabilidade ambiental aí, mas também deve se buscar, assim, principalmente para quem são criadores aí, que buscam esse melhoramento genético, é o bem-estar do animal, né? Então, assim, a gente preocupa muito com isso, assim, de você oferecer as melhores condições possíveis, assim. E o que me fez apaixonar pelo gir leiteiro é essa individualização, sabe? Então, assim, na verdade, você não tem X animais. Você tem o animal A, o B, o C, pelo próprio nome. Aí vocês dão um nome para cada um. Né? Um nome, um registro. E aí ela é criada desde nova, entendeu? Para ser, assim, né, o indivíduo. E não, assim, um na multidão, sabe? Isso, assim, essa individualização. Então, isso permite, assim, que exista essa aproximação, né? Então, é como você cria, às vezes, quem gosta aí de cachorrinhos, tem 3, 4 cachorrinhos. Para quem gosta, às vezes, de determinados animais, a criação do gir é isso. Né? A diferença é que o cachorro não dá leite, né? E é aquilo que se brinca muito, né? Que se fala assim, a vaca não dá leite, né? Você tem que ir lá e tem que tirar. Né? Você tem que acordar cedo. Então, assim, quem hoje está à frente, né? Isso é uma realidade, assim, precisa ser muito valorizado dentro do mundo, né? Agropecuário, agricultura, porque eles realmente movem o Brasil, né? Porque é de segunda a segunda, não dá para falhar, né? Se você não levantar cedo e ir lá, essa vaca não vai produzir leite, né? De jeito nenhum. E deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Aí eu tô vendo como que funciona até esse mercado também. Por exemplo, sei lá, você tem lá a mimosa, né? Ela dá... Qual que é uma média de uma produção bacana de uma vaca aí? O que seria aí? Depende da raça, né? Depende da raça. Isso. Lá na fazenda, uma média. Mas, claro, assim, o gir leiteiro, ele... Em controle leiteiro, animais que produzem aí
acima de 20, 25 quilos por dia. Nossa, são animais muito produtivos. É claro que o girolando, por ter essa heterose, essa miscigenação aí com a raça holandesa, né? Eles são mais produtivos do que o gir leiteiro, né? O gir leiteiro, na verdade, é a raça mãe, né? E aí dali vem o girolando, que é o que realmente movimenta a criação do pequeno produtor, né? E aí são animais aí que podem tranquilamente aí, bem tratados, produzirem aí, né, entre 20 a 30, 35 litros de leite por dia. E aí, só para entender, sei lá, tô assistindo esse podcast aqui, moro lá no Espírito Santo, por exemplo, e interessei no seu Instagram. Né? Eu olhei, vou lá, né, no seu Instagram e olho lá. Aí, por exemplo, cheguei lá e eu vi a mimosa lá. A mimosa, você tem as especificações dela lá, por exemplo, 35 litros de leite por dia e tal. Eu, como produtor, eu entro em contato com você e eu quero, por exemplo, pegar a genética dela. E como é que eu faço? Eu compro a genética dela com você? Como é que funciona esse mercado? Na verdade, é justamente isso aí, né? A produção da genética, né? Ela é comercializada, assim. Eu entrei no mercado comprando genética, né? Então você fez esse mesmo processo que eu te falei? Esse mesmo processo. Na verdade, eu fui dentro dos principais criadores de gado do Brasil, assim, e aí, né, com orientação técnica, vou comprar essa daqui, ali, e a gente foi montando um próprio rebanho, né? E isso é muito acessível, porque esse embrião, essa genética, ela viaja, né? Então, assim, você não precisa de colocar ali a vaca para ser transportada. E aí você acaba, às vezes, tendo, né, descendentes daquela vaca que é extremamente produtiva, que existe aí todos os critérios que se justifica multiplicar os seus descendentes ali. E aí essa genética ela é vendida, né? Então, assim, da mesma forma que a gente também compra, eu continuo comprando, isso é um processo de melhoramento genético contínuo, porque, né, ao mesmo tempo que você está produzindo algo melhor, às vezes tem um outro criador que conseguiu produzir algo ainda melhor. Isso que eu acho que vai fazer com que cada vez mais se tenha, né, uma melhora da média da vaca brasileira hoje, né? E se a gente for falar em média, é por isso que é assustador, assim. Uma média de uma vaca hoje que produz leite no Brasil, considerando aí os seus 365 dias de produção de leite, é claro que muitas não chegam nesse patamar, são 2.600 litros por dia. Isso aí há uns 15 anos atrás. 2.600. Se você dividir isso pelos seus 300, talvez daria menos aí, próximo de 6 litros, né? Talvez um pouco mais, 8 litros, né? Então, assim, essa média ela agora está próxima de 3.600. Então, ela está próxima aí de 10 litros, 12 litros, né? Mas ainda é muito pouco. Uma vaca produzir 10 litros por dia. Para tudo isso que se busca hoje dentro dos resultados que aquela pessoa que está no ramo precisa, é muito pouco, né? Porque a gente tem aí o aumento do custo da produção, do custo dos insumos, né? As perdas que o negócio gera. Então, a gente precisa aí de ter animais muito mais produtivos para se conseguir equilibrar essa média, né? Entendi. E até em relação, só para fazer um comparativo aqui, você falou que os Estados Unidos é uma questão de produtividade muito maior do que a do Brasil. Aqui vamos colocar que a média, vamos colocar o que aqui, em comparação a lá? Que diferença que dá? Aqui deve dar uma diferença aí por animal em torno de, no mínimo, 10 litros por dia. Bastante coisa. É muito, né? E aí, assim, por isso que muitas pessoas, assim, às vezes, elas não se mantêm. O pequeno produtor, às vezes, não consegue se manter no negócio. Porque para uma vaca produzir 10 litros de leite, cerca de uns 4 litros de leite ali é utilizado só para alimentação dela. 40%. Só para alimentação dela. E aí, os outros 6 litros, aquele pequeno produtor, ele precisa de utilizar
para os outros custos que ele tem. Para às vezes ainda sobrar alguma coisa, né, para ele próprio. Aí se você tem ali talvez uma vaca de 20 litros, se são os mesmos 40%, né, aí a diferença está aí. Né? É por isso que não tem outro caminho para a pecuária leiteira brasileira seguir que não seja para o melhoramento genético. Porque senão a gente vai virar um país como os Estados Unidos, em que todos os pequenos produtores, quando a gente fala isso, a gente fala assim, sentindo muito, sabendo que às vezes aquela pessoa ali que tem um pedaço de terra, ali ela planta para a família dela, ela não conseguir se sustentar ali, e aí às vezes ela acaba saindo do mercado, e aí toda a produção leiteira se direciona para os grandes fazendeiros aí no Brasil, né? São Paulo, Sul, em outros, Minas Gerais, né? Nós temos enormes grandes fazendas aí que produzem, no mínimo aí 10 fazendas que produzem talvez mais de 40 mil litros por dia. E tem outra coisa também, né? Acho que até pro pessoal aí que gosta muito de animal e tal, a qualidade de vida do gado, do pequeno produtor, acho que é melhor do que uma grande fazenda, talvez, né? O da grande fazenda fica sempre confinado e tal, se for olhar do ponto de vista do bem-estar animal, sei lá. Mesmo eles confinados, claro, assim, todo o conforto para esses animais são ofertados em grandes fazendas, né? Então, resfriamento, tudo isso é ofertado. Às vezes o animal ele acaba sofrendo na pequena fazenda que às vezes não tem estrutura, não tem suporte, falta comida, não tem pastagem de qualidade. Então a grande fazenda, ele tem uma qualidade de vida boa. Então, aí depende muito do né? lado que se olha, né? Claramente, né? Assim, e aí, assim, esses animais, eles vivem em que condições lá? Vivem em boas condições, né? Condições, assim, realmente aptas para que não haja nenhum tipo de maus tratos animal, né? Certeza. E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tá falando de mercado, né? Então, o pequeno produtor, por exemplo, se ele quiser entrar em contato com você vai tá dando todo o suporte para ele em relação a isso. Isso, a gente acaba, né? Independente, assim, se ele segue, às vezes, o caminho ou não, eu gosto muito de passar informações e principalmente uma orientação e uma capacitação que às vezes a gente faz, assim, visitando um pequeno produtor, conversando por telefone. Porque como a gente está dentro do ramo e a gente gosta muito disso, a gente quer, às vezes, mostrar para aquela pessoa, assim, outros caminhos que ela possa seguir dentro da propriedade, né? Que ela cultiva. E a gente viu muitas pessoas saírem do ramo por essa falta de informação. Então, quando a pessoa nos liga, a gente está muito aberto, assim, para recebê-los, fazendo uma visita lá na nossa fazenda. E a gente passando uma série de informações que vão fazer aquele produtor ter um norte, né? Ter algo ali que possa seguir, que talvez muitos, se tivessem passado por essa informação, talvez não tinham deixado aí as próprias fazendas, ido para a cidade, né? Talvez um podcast desse daqui teria salvado a fazendinha dele lá. Então, verdade. Assim, eu acho que são situações que né, a cultura, o compartilhamento de conhecimento permite, assim, a pessoa às vezes mudar determinado problema que ali existe e que se não estiver alguém apto para isso, é o que os projetos aí estaduais fazem, né, que é oferecer realmente essa informação e essa ferramenta para essa mudança, né, de realidade. Ó, que massa demais. Né? Aí deixa eu só te fazer uma outra perguntinha aqui, que eu fiquei bem curioso também. Como funcionam os leilões desse mercado aí? Assim, a pandemia trouxe uma mudança drástica aí nessa realidade de leilões, né? Havia até antes da pandemia os leilões todos presenciais e em alguns que a gente tem a oportunidade de ir, né, para conhecer, a gente percebe como isso era extremamente oneroso para aquele produtor e para todo mundo, né? Então, hoje, agora, os leilões, a maior parte deles são virtuais. E são feitos, né, por empresas que publicam esses leilões no próprio YouTube. E esses links são compartilhados no dia do leilão e com antecedência, são compartilhados aí em inúmeros grupos e as redes sociais.
As pessoas, os produtores já se conhecem muito, né? Então, esse link ele chega para aquela pessoa e ali ela assiste o leilão, tem informações sobre os animais e normalmente lança pelo próprio WhatsApp ou alguma outra rede. Então, assim, o mercado hoje foi muito por esse lado. Isso facilitou muito para as pessoas, né? Ter acesso a determinados animais. Existem produtores, por exemplo, que não gostam de investir em melhoramento genético. Eles preferem, assim, de tempo em tempo, modificar o próprio rebanho, comprar animais novos. E aí, como muitas das vezes, eles fazem isso por meio dos leilões. E hoje ele pode fazer isso sentado no sofá dele, com um telefone, fazendo a seleção e o próprio lance, né? Que bacana. Então você compra a genética ali no leilão, é igual, tipo assim, você hoje não existe mais ou menos esse processo de comprar o animal, assim, já preparado, tem também. Existe também, depende dos leilões, né? Você tem então um leilão de embriões, aí você pode comprar, assim, aquele embrião, aquela prenhez. Aí existem os leilões babies, que às vezes a pessoa ela vai comprar, assim, bezerras, né? Tourinhos, e existe os leilões assim de novilhas, de animais prenhos. Então aquela pessoa às vezes ela prefere fazer essa compra porque aí como se estivesse comprando 2 em 1. E existe, né, aquela venda em leilões de animais já em produção, e aí aquele indivíduo ele já compra, né, animais já em produção. Nós temos um núcleo aqui na nossa região que chama Núcleo dos Vales. E aí engloba todos os produtores aí da região do Vale do Aço, Caratinga, Tarumirim, pega aí, né, dezenas de produtores, e anualmente a gente faz um leilão presencial lá no Parque de Exposições de Valadares, que também é algo bem interessante, assim, né, e todos os produtores de leite e criadores, né, da raça Girolando, eles podem se filiar a esse núcleo, né? Aí dentro desse leilão, então não é mais ou menos dividido, não. Esse leilão é de genética, faz o leilão e tem tudo, tem esse mix Normalmente inteiro. É dividido. Porque o público é um pouco diferente, né? Então, às vezes, as grandes fazendas costumam, às vezes, fazer até 2 dias de leilão, assim, e aí coloca os produtos como são de públicos diferentes. Então, evitam, às vezes, de fazer um leilão com um pouco de cada coisa, sabe? Então, às vezes, numa época do ano, você faz um leilão de prenhezes, numa outra época do ano, você faz um leilão, assim, de bezerras. E isso a gente percebe muito, né? O comércio online, via leilões, via as redes sociais, cresceu muito. Então, toda semana, praticamente, se tem aí um leilão dentro das principais fazendas que hoje antes são não era produtoras. assim, antes era só presencial. Só presencial. Né? Então, a análise que vem para bem, né? Pelo menos a pandemia fez esse processo tecnológico e deu uma avançada aí. Avançou muito e isso facilitou bastante. Assim, até para o pequeno produtor. E, na verdade, a maior parte das pessoas que compram animais em leilões são pequenos produtores. A maior parte deles, né? Porque dificilmente ele vai ter acesso àquele animal com seu vizinho, né? Porque, às vezes, o vizinho não investe em melhoramento genético, né? A região não investe em melhoramento genético. E ele precisa, talvez, de um animal mais produtivo, para ele equilibrar ali, né, tudo aquilo que a gente conversou. Então, normalmente, o leilão, né, é uma alternativa para esse pequeno produtor. Gustavo, assim, e não tem como fugir disso, né? Eu fico curioso, só para ter noção, assim, o que seria uma média de valores por exemplo, uma genética bacana, assim, hoje na região aqui? O que seria? Dá para você falar? Sim, né? Na verdade, o girleiteiro, quanto ao girleiteiro, ele passou, assim, por um aumento de valores aí nos últimos anos, né? Eu acho que o trabalho que foi feito dentro do ponto de vista da BCGIL, da Embrapa, todo esse melhoramento genético fez com que se valorizasse ainda mais a raça, né? Então, por exemplo, uma prenhez, né, de um animal girleiteiro de bom valor genético, né, hoje deve estar em torno aí de uns 10, 12 mil reais, assim, os animais, às vezes, considerados aí mais medianos.
Claro que a gente tem animais aí acima de R$100 mil, né, que no mercado, né, de valor agregado daquela genética, né. Isso eu estou falando dentro de uma realidade das fazendas que a gente conhece, né, e não necessariamente um produto que eu tenho, né. A gente está em processo de criação desse gado. E o girolando, aí já são valores menores, né, uma prenhez, às vezes ali gira em torno ali de R$1.000, R$1.500, quando ela é ofertada fora desses programas que também são acessíveis aí ao pequeno produtor, né? Agora, claro que a gente existe aí, né, situações muito, muito peculiares, né? No último torneio leiteiro, né, lá de Uberaba, né? Torneio leiteiro? Isso. Né, é uma competição mesmo? É uma competição, né, que acontece anualmente em várias cidades do Brasil, mas a gente tem as duas principais, né, que acontecem em Uberaba e acontecem em Belo Horizonte, né, que é na Mega Leite, e a que existe lá pela BCZ em Uberaba, né? E uma vaca Gir que venceu esse torneio leiteiro lá no ano passado, ela foi arrematada em leilão, né? Por próximo de R$1.800.000. 1.800.000? Ela foi a campeã do torneio lá, né? Então, claro, existem todas essas situações extremamente diferentes, né? Que fazem com que os descendentes desse animal aí sejam comercializados hoje no Brasil aí em torno realmente de R$100 mil, né? Os descendentes. Então, assim, o melhoramento genético, mas não necessariamente é isso que se precisa para você implementar um melhoramento genético para o pequeno produtor. Pelo contrário, né? Ele simplesmente precisa de animais produtivos que se consegue com um custo ali muito menor. Que outro mundo, hein? Tá, né? É muita coisinha que eu nem imaginava que tinha, mas realmente eu sou totalmente leigo nisso e acho que o pessoal vai gostar muito desse podcast bem necessário aqui, viu? E, Gustavo, deixa eu te perguntar, a sua fazenda fica aonde? A fazenda, ela fica na estrada Caratinga, Bom Jesus do Galho, né? E um quilômetro ali próximo do quilômetro 16, e a região lá é conhecida como quilômetro 600, né? Tá. Então ela apesar da gente passar por Caratinga, sentido Bom Jesus do Galho, ela está muito próxima, ela está a 3 quilômetros de Dom Lara, distrito de Caratinga, né? E como que a gente encontra lá no Instagram? Qual que é o Instagram da fazenda? Então, o Instagram é Fazenda Paradiso, né? Lá a gente já está começando a divulgar um pouco o trabalho, mostrando assim os animais que a gente investiu, e a gente já está oferecendo genética dentro das principais famílias do gir leiteiro, né? Porque melhoramento genético é isso, assim, dentro do gir leiteiro é seleção de famílias. Então, como existe toda uma árvore genealógica, um pedigree por trás disso, então a gente já é conhecido por todo esse trabalho que há por trás dos controles leiteiros. Assim, você já sabe quais são aquelas famílias dentro do gado gir que são mais produtivos, né? Então, a gente já está começando a ofertar aí descendentes dessas principais famílias, sabe? Por isso que eu falo que é muita questão, assim, do indivíduo, né? Então, assim, às vezes a gente não tem a mãe, mas a gente tem a filha, tem a neta, e por ali vão se fazendo o processo de criação e seleção do próprio rebanho, né? Massa demais. Eu vou deixar o seu Instagram aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra gente, quem quiser ter acesso, né, gente, ao Gustavo aí. E vou te pedir também um telefone, né, pra entrar em contato. Quem quiser entrar em contato pra estar conversando com você a respeito do assunto, né? Sim. Interessado até em compra genética lá, passa pra gente aí. Não, claro, assim, a gente está à disposição mesmo para poder fazer uma orientação, conversar com aquela pessoa que tenha interesse, e mesmo que seja só para um direcionamento, porque
É claro que muitas propriedades, às vezes, elas não estão preparadas para isso ainda também, né? Sim. Então, às vezes, não adianta... aquela pessoa ela tem que se preparar para esse processo que envolve melhora do manejo e inúmeras situações que vão permitir implementar uma tecnologia que é barata, ela é simples de ser feita, mas, é claro, existe todo um cuidado sanitário, manejo, nutricional, para que dê certo, né? E aí meu telefone, né, 33 9983 0197. Tá, eu vou deixar também na descrição aqui para quem quiser entrar em contato. E, Gustavo, cara, eu achei muito bacana o seu mundo aqui da Agropecuária, que eu realmente tinha muitas coisas que eu nem tinha ideia que existia, e é um mercado realmente bem promissor, né? Isso, é um mundo que a gente vive aí final de semana, né? Mas, mas você tem embasamento teórico e muito... A gente divide... Fizeram puramente genético, não sei. Realmente você entende muito, tem bem propriedade para estar falando aqui, gostei. Isso, mas é isso, assim, a gente está à disposição, agradece muito esse convite, essa oportunidade. Claro, assim, eu acho que é dessa forma que a gente, levando a informação, né, para aquela pessoa leiga que não entende, não conhece aquilo que você falou, assim, só está acostumado ali a tomar o leite, né? E ainda tem outra questão que a gente não comentou sobre o melhoramento genético de tomar o leite, que vai ser uma tendência nos próximos... Já é uma tendência, mas vai ser ainda mais forte, que é a produção do leite A2A2, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A2A2. Não. Não, né? Não, pode falar, pode ficar à vontade. Então, o leite, na verdade, assim, o leite ele é composto ali, né, próximo ali de 12%, 13% ali dos sólidos, e aí desses sólidos ali tem 3,5%, 4% de proteína. E essas proteínas, né, elas podem ser divididas ali em proteínas, né, A1, A1A2 e A2A2. Não? E o que acontece, assim, já se sabe que a digestibilidade e a menor capacidade de indução de alergia, ela acontece em leites que têm somente, né, as proteínas aí A2A2, né? E aí como que a gente faz isso também? Pelo melhoramento genético, né? Por quê? Porque se você tem animais que, por exemplo, os touros e as doadoras, as mães, que são A2A2, elas vão ter filhos A2A2. Ou seja, quando se investe no melhoramento genético, na produção de um leite com melhor digestibilidade, com menor capacidade de indução assim, de alergias, você está oferecendo um produto ainda melhor para o consumidor. Então, para a galera que tem intolerância à lactose... Existe essa diferença, né, da indigestibilidade aí do leite A1A1, A1A2 para intolerância à lactose. Tá, é diferente. A lactose não dá a ver com isso não. É diferente, então, mas muitas pessoas assim não têm intolerância à lactose, mas tomam leite e às vezes não se sentem bem, se sentem um pouco, né, com má digestão. E o leite A2A2, né, a maior parte das fazendas que trabalham com melhoramento genético já estão focadas nisso, no processo de seleção dos animais para a produção do leite A2A2. Então, é claro, é um leite assim, de melhor digestibilidade, né? E que, com certeza, assim, vai ter um público específico para ele, né? E para acabar com aquele mito de que, por muito tempo veio, de que leite faz mal, de que leite, né, traz aí problemas de saúde, né? Hoje a gente sabe o contrário, né? Um dos alimentos aí mais preciosos e nutritivos aí, né? Criança que toma leite desde cedo aí, a gente sabe o quanto que, né, isso traz saúde e qualidade de vida para a criança. E né? eu não te perguntei também em relação à questão da fazenda, a produção de leite lá de vocês. Vocês têm a produção de leite, né? Sim. Vocês vendem, fazem produto, lá queijo? Não, a gente somente entrega para o laticínio, mas o nosso foco não é a produção de leite, né? Nosso foco é o melhoramento, é a criação aí de animais, né, leiteiros e girolandos, mais aptos, mais produtivos, mais dóceis, né? Só para saber mesmo, que dia 1º eu vou estar lá, então só para saber se tem um queijinho lá. Vai preparado, vai ter um queijinho lá, então mas ótimo. Infelizmente não é nosso, assim, mas a gente tem vizinhos lá que produzem queijos deliciosos, a gente vai
né, com certeza a gente já dá preferência para eles. Né? Bacana. Mas tem mais alguma informação que você queria passar? Eu acho que é isso, assim, eu acho que, né, quem tem essa capacidade de ter experiência, de viver um pouco esse mundo, assim, que tem surgido aí por meio da criação do giro leiteiro e de todas as melhorias que têm acontecido no gado brasileiro, tem percebido, assim, o quanto que isso permite, né, com que as futuras gerações aí do gado brasileiro se torne também um gado assim, extremamente mais manso e dócil, né? Isso é um grande problema que a gente tem na maior parte dos currais que a gente percebe, né? Que mantém, às vezes, aquela escolha por animais, às vezes, de temperamento mais forte, né? Isso é uma outra característica que a gente seleciona muito dentro do melhoramento genético. Comportamento. Temperamento dele. Então, assim, é incrível como, se você está num curral, você está numa fazenda, às vezes você pode encostar, assim, na beirada da cerca e pode ter lá inúmeros animais lá soltos no pasto. Um animal que vem perto de você é o giro. Ele vem, abaixa a cabeça. Tem até um vídeo com seu filho lá, né? Aquele vídeo, sempre que eu vejo ele, eu me emociono. Ele é fantástico, né? Bacana. Porque, assim, são animais de porte muito grande, né? De médio. A cabeça dele é quase seu filho. E aí, assim, é como se estivesse se curvando ali para receber um carinho, né? Então, assim, é isso que a gente fala, assim, é isso que às vezes nos motiva muito, né? Assim, a trazer a família para isso, porque esse é um mundo que a gente só vive se a gente tem essa oportunidade de estar lá, né? Eu vou tentar levar o Nero lá para ele. Leva mesmo, ele é apaixonado com o desenho preferido. Agora mudou, agora é um tal de Sauro aí, né? Mas ele era apaixonado com o desenho que tinha no YouTube, cara, é a Vaca Amaro. Nossa, mas é um desenho feio demais. O dia inteiro queria assistir aquilo, né? Não, mas leva ele lá que nós vamos enturmar ele com o meu Lucas lá. Você falou que ele é espoleta, então, demais. Assim, vamos ver como é que vai ser os dois lá, assim. Vai acabar que a gente não vai dar conta de fazer muita coisa. Vai ter que ficar só por conta de... Tem que levar uma equipe só pra eles, né? Mas tá ótimo, Gustavo. Cara, foi um prazer ter você aqui. Foi, acho, bem esclarecedor. Acho que até pro pequeno produtor, que a gente tem um público aí voltado pra essa galera aí também, que eles vão gostar muito, cara, nessa região aqui. Carece muito dessas informações. Sim. É um outro universo que eu não conhecia. E tá sendo bacana esse podcast por isso. A gente tá conhecendo tanta coisa, tanta gente, a network tão gostosa, tá interessante, viu? Parabéns aí pelo trabalho. A gente, né, teve a oportunidade de conhecer há pouco tempo, mas a gente percebe, assim, o quanto que você dedica naquilo que você faz e faz, assim, a gente percebe com amor mesmo e por isso a gente deseja muito sucesso, né, seu podcast, a sua... continuando aí essa caminhada e, né, se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando juntos aí. Nossa, se Deus quiser, dia 1º de fevereiro eu tô Estaremos lá já. Lá, né? Eu vou estar lá já. Manda um abraço pra galera aí, tem alguém que você queira, seus filhos, né? Pode mandar um abraço aí, tá no momento aí. Tá ótimo. Assim, acho que o principal abraço acho que vai pro meu pai, né, que é um exemplo para mim e fazendo aí agora, poucos dias atrás, ele fez 80 anos. Ele vai estar lá na fazenda? Estará lá. Bacana. Né? É bom que você vai conhecê-lo aí pessoalmente. Só conhecer ele pelos corredores da faculdade mesmo, tá? E aí, assim, eu acho que, né, muito do que a gente tem aí quanto, né, os nossos ensinamentos e princípios, a gente deve a ele e a minha mãe, né, e a minha esposa, meus filhos aí, que estão nos dando uma força aí. Às vezes eles não podem ir comigo e a gente tem que se ausentar um pouquinho no final de semana, que é o momento que às vezes a gente tem para ficar com a família, mas a gente sabe que nem todos os momentos eles podem estar lá comigo, e quando a gente vai aos finais de semana lá, às vezes a gente tem que ir sozinho, eles compreendem muito bem. Então acho que esse apoio aí ele é fundamental para a gente, né, continuar fazendo aquilo que a gente gosta, né? Bacana, Gustavo. É gostoso ver você falar sobre isso, que o olhinho até brilha. Isso, mas é um momento, né, ímpar, assim, muito emocionante, assim, da gente, né, poder tratar do assunto. Muito bacana, Gustavo. Obrigadão pela presença. E eu espero você aqui para um outro podcast, agora falando sobre a sua outra profissão, né?
Quer dizer, né? Estaremos aí. Vamos marcar sempre, porque o rapaz aqui é bruto, hein, João Marcos? Não, é bom. Aprendi um montão de coisa nova hoje. Aí vamos lá pra sua outra profissão. Marca outro podcast lá pra falar sobre alguns assuntos também. Eu vi lá no seu Instagram, tem muita coisa interessante. Não no seu, né? Mas marcações, né? A psiquiatria é um mundo aí, a gente sabe o quanto que, né, nesse momento aí, a saúde mental. Inclusive, no mês de janeiro branco aí, esses dias a gente gravou algumas coisas a respeito também. Né? Eu vi lá. O mês de janeiro branco é o quê? É um mês justamente de conscientização e que traz um significado aí do cuidado, né? Da saúde mental, né? Como um mês aí inicial do ano, um mês que traz o branco aí como uma questão de esperança. Então, existe aí dentro da psiquiatria esses 2 meses principais aí, né? Em que usa aí tem o setembro também, amarelo, né? E o janeiro branco. Isso. Né? Então, a gente está no início do ano aí, eu acho que a saúde mental, claro, né? Está à frente aí de, né? Tudo aquilo que às vezes a gente vai se programar para o ano, antes de tudo, mas a gente tem que voltar-se para a gente um pouco. Realmente e se cuidar, né? Realmente você tem que pensar muito em você, né? Naquele seu... Você falando da fazenda, naquele descanso, tem que ter o seu tempinho ali para dar uma... É muita informação hoje em dia, vida corrida. Esse final de ano aqui eu dei uma baqueada. Falei, né? Não, tem que dar uma acalmada, porque eu não tô aguentando. Vamos lá pra fazenda um pouquinho, leva os seus meninos lá, nós vamos pescar uma trairinha, né? E assim, passar um dia sem celular, né? Não, o problema é esse. Esse é o problema, que eu chego lá, eu vou ter que usar o celular que eu tenho que gravar. Então, mas não dá, mas vamos lá, assim, só pra curtir, sim, vai ser legal. Tô precisando dar uma desintoxicada disso aqui mesmo, que tá informação demais. Não, Gustavo, tá novamente quero agradecer a sua presença e deixar reiterado aqui um novo convite para um novo podcast, né? Uhum. E, cara, brigadão. Isso aí. Obrigado, um abraço a todos aí que nos ouviram, né? Até a próxima. Pessoal, vamos ficando por aqui. E, galera, não deixe de se inscrever no canal para ajudar nosso canal a crescer, né? Para cada vez, assim, tá trazendo convidados aí, como o Gustavo, né? Conteúdo de verdade aqui para vocês. E se inscreva no canal, clique aí no sininho aí para vocês ficarem ligados nos nossos podcasts. Vamos lá então, gente. Tchau, tchau. E até semana que vem. Tchau. Dê bom leite.